Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de saúde do idoso e a gente vai dar continuidade ao conteúdo de emergências geriátricas, as situações que colocam os idosos em situação de emergência e que com isso requer um cuidado, requer um atendimento emergencial. E a gente vai falar dos acidentes por animais peçonhentos, porque os idosos são um grupo vulneráveis a esse tipo de acidente. Claro que é mais prevalente na população adulto, jovem e trabalhadora do campo, mas os idosos eles acabam sendo expostos porque eles entram nessa cadeia epidemiológica dos acidentes com animais peçonhentos e acabam sendo vítimas também desse tipo de acidente. Então, o acidente por animal peçonhento é todo aquele provocado pela presa ou pela peçonha de um animal quando ele ataca. Então, ele morde ou então ele injeta a sua toxina, o seu veneno, por meio de um ferrão ou de uma presa. Aqui no caso das cobras, as serpentes, o órgão inoculador do veneno da peçonha da serpente são as suas presas. Então, existem 4 tipos de serpentes venenosas no Brasil, a gente vai falar um pouquinho delas. São as serpentes do gênero Botrops, que são as jararacas, são os tipos de cobras mais venenosos do Brasil, e também classifica o tipo de acidente mais prevalente no país. Nós temos os acidentes provocados por cascavéis, que são acidentes crotálicos, provocados também por esse tipo de cobra, a cascavel. Temos os acidentes laquéticos, provocados pela cobra surucucu, e os acidentes elapídicos, provocados pela cobra coral verdadeira. A gente vai diferenciar um pouco. Eu tenho mais adiante imagens dessas 4 espécies de cobras, que são as cobras de maior importância epidemiológica do ponto de vista de provocar acidentes e envenenamentos. Aqui são elas. Deixa eu ativar aqui minha lanterninha para mostrar a vocês. Essa aqui é a cobra jararaca, a que provoca o acidente botrópico. É a cobra mais peçonhenta e mais perigosa do Brasil, tá? Do habitat brasileiro. Aqui nós temos a cobra cascavel. Ela provoca o acidente crotálico. E a cobra cascavel ela é diferenciada da jararaca porque em sua cauda ela apresenta um chocalho. Vê só aqui, gente. Esse chocalho, quando ela vai atacar, quando ela vai dar o bote na sua presa, esse chocalho serve como hipnose, é como que hipnotiza a presa. É uma forma que a serpente tem de manter ali a sua presa sob o seu domínio. E nós temos aqui a cobra surucucu, essa aqui, ó, de baixo. Ela é muito peçonhenta também, o veneno dela contém uma toxina muito forte, onde se o paciente não for atendido, não receber cuidado emergencial, ele poderá vir a óbito. E nós temos a cobra coral verdadeira, que é essa aqui, preto com vermelho. Existe a coral verdadeira e a coral falsa. A coral verdadeira é a única que tem peçonha, ou seja, veneno. E a coral falsa, ela não tem peçonha, portanto a falsa ela não é venenosa. A cobra coral verdadeira, ela se diferencia da falsa porque embaixo dela, ela é toda esbranquiçada, ou seja, esses círculos aqui pretos e vermelhos e brancos, eles por baixo, não vê só aqui, gente, onde eu estou bem apontando o laserzinho. Nessa parte aqui de baixo da serpente, ela não tem coloração, então isso é o que diferencia a coral verdadeira da coral falsa. Vamos lá, aqui são algumas manifestações clínicas, sinais e sintomas do acidente, não é? Quando ocorre ali a picada. Então, nós vemos que nos acidentes provocados por jararaca, é muito comum haver essa bolha arroxeada aqui, ó, esse ponto de necrose, e às vezes com a amputação do dedo, como a gente vê aqui embaixo, nessa outra imagem. Pode provocar muita dor, edema, equimose, bolhas, infecções secundárias e amputação. E existem as manifestações sistêmicas, como sangramento, a urina com sangue, que a gente chama de hematúria,
poderá haver hipotensão arterial e hipovolemia, ou seja, sangramento e perda sanguínea evidente, bastante acentuada, o que poderá, com isso, causar complicações muito mais perigosas, como a insuficiência respiratória aguda. E aí, imagine, gente, vocês, tudo isso no idoso, né, que já é uma pessoa muito mais debilitada. E nós temos as manifestações clínicas da surucucu, o acidente laquético. Vê só, gente, o acidente provocado pela cobra surucucu, ele é muito parecido com o acidente provocado pela cobra, pelo acidente botrópico, a cobra jararaca. Elas são as duas cobras mais venenosas do ponto de vista epidemiológico. O que diferencia os sinais e sintomas da cobra surucucu para a cobra jararaca é que o acidente da cobra surucucu ele apresenta alterações vagais, ou seja, a pessoa poderá ter náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, hipotensão, todos os sintomas abdominais que no acidente com jararaca não tem, no acidente aqui com surucucu a gente já encontra. E nós temos as manifestações clínicas do acidente com a cobra cascavel, onde eu chamo a atenção para dor, inchaço, edema, isso aqui são manifestações locais. E nas manifestações sistêmicas, eu chamo a atenção para insuficiência renal aguda. Então, a gente vai sempre lembrar do acidente com cascavel, como aquele acidente que afeta o sistema respiratório. Ele leva a essa insuficiência respiratória e se o paciente não tomar o soro antiofídico, que é o antiveneno, com tempo hábil, não é? E rápido, ele poderá vir a óbito por causa de uma insuficiência respiratória e de uma parada respiratória. E nós temos as manifestações clínicas do acidente provocado pela coral verdadeira. Na coral verdadeira, poderá haver como principal complicação a paralisia da face e dos músculos respiratórios. Então, bem parecido com o acidente pela cascavel, o acidente provocado pela cobra coral verdadeira, ele provoca também paralisia dos músculos respiratórios. E com isso, o paciente vai ter uma insuficiência respiratória, além de alterações neurológicas. Então, pode ter dor de cabeça, pode ter convulsão, pode ter delírios. E a nível local, o acidente provocado pela coral verdadeira provoca só dor e paresia, que é formigamento ou dormência ali no local. Vamos adiante, gente. Outras cobras que são presentes no país não têm importância epidemiológica porque não são peçonhentas. E a maioria delas, quando agride, quando machuca, né? Quando agride, quando faz ali o seu ataque, vai gerar como manifestações clínicas, ou seja, como sinais e sintomas, manifestações leves, como edema, dor no local e equimose, que é aquele hematoma arroxeado. Essas outras cobras não são peçonhentas e, portanto, não são perigosas do ponto de vista epidemiológico. Somente aquelas 4 que a gente viu anteriormente. O diagnóstico ele é clínico e epidemiológico porque não precisa a gente fazer um exame para identificar que a pessoa foi atacada por uma cobra. A história clínica, o paciente contando que foi agredido, ou muitas vezes quando ele abate o animal ali, ou seja, ele mata o animal e leva para o serviço de saúde para identificar qual foi a espécie de serpente. Isso também faz com que se identifique e a gente saiba que realmente foi um acidente por animal peçonhento, por cobra. A maior prevalência dos acidentes botrópicos no país, então os acidentes que mais acometem as pessoas são os acidentes por jararacas, seguidos pelos acidentes crotálicos, ou seja, os acidentes por cascavel. É mais prevalente na região norte e centro-oeste esses ataques de cobras. Os meses de maior frequência são os meses quentes e chuvosos. E os locais mais acometidos são na zona rural. Então, dificilmente a gente encontra serpentes atacando pessoas
na zona urbana, nas cidades. A gente encontra mais na zona rural, que é onde mais acontece esses casos e é onde mais se tem serpentes. E aqui, só a nível de conhecimento, são os nomes, os tipos e a quantidade de ampolas que a gente faz no paciente que foi vítima de picada de cobra. Ampolas de antivenenos, ou seja, dos soros específicos para reverter ali o veneno provocado, a toxina provocada pela serpente. Então, nós temos o soro antibotrópico, é esse aqui que tem a siglazinha SAB. Nós temos o soro antibotrópico e antilaquético ao mesmo tempo, na mesma ampola. Então, nós temos os dois tipos de soro, o botrópico e o laquético, ou seja, o soro que trata o acidente por jararaca e por surucucu. E nós temos o soro antibotrópico e anticrotálico também na mesma ampola, ou seja, o soro que trata o acidente por jararaca, o botrópico, e por crotálico, o acidente crotálico provocado pela cascavel. Os dois na mesma ampola. Quando é que se faz a administração desse soro de forma combinada? Porque às vezes a gente não sabe se o que picou o paciente foi uma jararaca, se foi uma cascavel ou se foi uma surucucu. Aí nesses casos a gente faz esses soros combinados, onde tem os três componentes, o da cascavel, da surucucu e da jararaca. E quando se tem assim a incerteza de saber qual foi o animal que atacou, a gente faz o soro combinado. Então, aqui é o número de ampolas, vai depender muito da gravidade do acidente. Por exemplo, acidentes leves, o paciente só precisa tomar 2 a 4 ampolas. Acidentes moderados, ele toma 4 a 8. E acidentes graves, ele vai tomar 12 ampolas. Esses antivenenos são administrados por via endovenosa, então é na veia do paciente, tá? E no caso dos acidentes laquéticos, ou seja, provocados pela cobra surucucu, né, acidente laquético, então o paciente toma o soro antibotrópico e antilaquético. E dependendo da gravidade do acidente, se foi moderado, ele toma 10 ampolas, se for grave, vai ser infundido nele 20 ampolas. E nós temos o acidente crotálico, provocado pela cascavel, que o paciente vai tomar ou soro anticrotálico ou soro antibotrópico e crotálico ao mesmo tempo, quando se tem dúvida qual foi a cobra. Se o acidente for leve, ele toma 5 ampolas. Se for moderado, ele toma 10. E se for grave, ele toma 20. E nos acidentes elapídicos, que são aqueles acidentes provocados pela coral verdadeira, todos os casos eles são considerados graves. Por quê? A cobra coral verdadeira ela tem uma toxina tão potente que essa toxina do veneno dela pode provocar paralisia dos músculos respiratórios e o paciente ele pode ter falência respiratória. Portanto, a mordedura de toda mordedura de cobra coral é tratada como acidente grave e o paciente deverá receber 10 ampolas do antiveneno, que é o soro antielapídico. Vamos adiante. Aqui imagens dos soros, tá? Bivalentes. A gente encontra nesses frascos ampolas, desse jeito. E aqui é o diluente, onde a gente dilui. E alguns cuidados de enfermagem diante do paciente vítima de acidente com animal peçonhento. Encaminhar para o hospital imediatamente, tá, gente? Não atrasar a ida desse paciente ao hospital, é muito importante. Não cortar, sugar ou comprimir o local da picada para fins de eliminar o veneno. Isso não é eficiente e isso também atrasa a ida ao hospital e também provoca infecções secundárias ali no local. Então, a gente nunca faz isso. Não oferecer líquidos como, por exemplo, chás, leites, outros líquidos, porque isso também atrasa a ida ao hospital. Olhar os sinais vitais e o controle da diurese, porque a gente viu, né, no acidente por jararaca, poderá haver também uma insuficiência renal como complicação. Então, a gente tem que observar se esse paciente está conseguindo
fazer xixi de forma adequada. E, se possível, levar o animal abatido para poder identificar qual é a espécie, e o soro sempre vai ser administrado por via intravenosa. E nós temos os acidentes com escorpiões. Normalmente os acidentes com escorpiões eles são mais graves para crianças. Nos idosos, os idosos eles também podem se acidentar, principalmente no ambiente doméstico, intradomiciliar, mas não é um acidente tão grave assim para o idoso como é para a criança. Nós temos algumas espécies de escorpiões, onde o gênero é o Titius, e nós temos 4 espécies de importância epidemiológica no país. Então, nós temos o escorpião amarelo, o escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste e o escorpião preto da Amazônia, esse aqui. Esse é o amarelo do Nordeste. Esse aqui é o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus, o nome dele. Esse aqui é o escorpião preto da Amazônia. Qual é o mais grave e o mais venenoso, professor? Esse aqui, o escorpião amarelo, tá? Eles são de hábitos noturnos. Eles são animais carnívoros que se alimentam de pequenos insetos e eles são encontrados em áreas secas e biotas úmidas. Aqui mais imagens deles para vocês, de acordo com a espécie de cada um. Olha aqui o escorpião amarelo, que é o mais venenoso. Aí nós temos o escorpião amarelo do Nordeste. Ele também é venenoso, mas não tanto quanto esse. E nós temos o escorpião preto da Amazônia e o escorpião marrom, esse aqui. As manifestações clínicas. Então, todo acidente por escorpiões gera muita dor. É em todos os casos, e a dor é intensa ali no local. Essa dor pode vir acompanhada de parestesia, que é formigamento, dormência, edema, que é inchaço, e sudorese, que é realmente o paciente transpirando muito. E nós temos as manifestações sistêmicas, como sudorese, tremor, náusea, vômito. Quando a gente fala de manifestação sistêmica, tanto no idoso quanto na criança, a gente vai atentar para isso aqui, gente. Olha só, arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca, que a toxina do escorpião pode provocar uma insuficiência cardíaca no coração do paciente e uma arritmia, o que são graves, não é? Porque o coração pode entrar em falência e devido a esse choque também cardiogênico que acontece, e devido a esse choque e essa insuficiência, o paciente ele pode vir a óbito. Aqui, a imagenzinha de uma ferroadazinha na mão de uma pessoa. Vê como fica vermelho no entorno e bastante inchado, não é? E aqui, onde houve o ferrão, não é? Onde houve a penetração da toxina. O diagnóstico ele é feito por meio clínico, então basta a pessoa dizer que foi ferroada por um escorpião, que ali já é feito o diagnóstico de acidente com animal peçonhento. O tratamento ele é feito também com os antivenenos. Nós temos, assim como nas cobras, a gente tem os antivenenos para os acidentes com escorpiões. E no idoso, esse antiveneno ele deve ser feito preferencialmente ainda na primeira hora após a ferroada. Então, nos acidentes leves, aqueles que não evoluem para aqueles quadros graves, não é, de insuficiência cardíaca, de choque, de hipotensão, então o paciente ele vai receber um anestésicozinho ali local, a lidocaína, que é feita no local mesmo da ferroada, para diminuir a dor, e também o dipirona, 10 mg por quilo, onde esse dipirona pode ser via oral ou então intramuscular, tá? E o tratamento específico, ele consiste na administração do antiveneno. Vamos conhecer os antivenenos. Vamos aqui conhecer, gente, o antiveneno. Se foi suspeita de ferroada por escorpião ou aranha armadeira, que é muito parecido a esses dois acidentes, o paciente vai receber o soro anti-escorpiônico ou soro anti-aracnídeo, que é o soro das aranhas, tá? Então, dependendo da gravidade, se foi um acidente leve, não precisa receber nenhuma ampola desses soros aqui. Só vai fazer o tratamento sintomático com dipirona e com lidocaína, que é o anestésico. Se foi um acidente moderado,
Olha aqui, com dor local intensa associada a vômitos, náusea, sudorese, agitação, então o paciente vai receber 2 a 3 ampolas. E se for um acidente grave, aquele que provoca bradicardia, não é? Diminuição dos batimentos cardíacos, taquicardia também, ou quando evolui para arritmias cardíacas ou insuficiência cardíaca e convulsão, então o paciente vai precisar receber o soro na dosagem máxima, que é de 4 a 6 ampolas. Sobre a epidemiologia dos acidentes com escorpiões, acidentes com escorpiões têm caráter predominantemente urbano, então diferente das cobras, que atacam mais no ambiente selvagem, não é, nas matas, os escorpiões, eles são mais acidentes domésticos, tá? Porque os escorpiões costumam se abrigar no interior das casas, nas peças de roupas jogadas pelo chão, dentro dos armários, ou sobre as roupas de cama também, os forros, as fronhas e as toalhas. Então, por isso que são mais acidentes voltados para o meio domiciliar. E os escorpiões, eles são mais ativos na época de calor e chuvas, e os idosos, eles podem apresentar complicações, assim como crianças, muito mais rápido do que adultos. Cuidados de enfermagem com relação aos acidentes por escorpiões. Após a picada, mantenha a vítima calma, eleve o membro da picada, não é? Então a gente vai elevar um pouco o membro, que é para poder favorecer a circulação sanguínea ali no local. Não faça cortes na região da picada, não sugue o local. Isso não é efetivo, isso só provoca uma infecção secundária ali e não elimina o veneno, tá? Lave imediatamente o local com água e sabão. Vê só, gente, nos acidentes com as cobras, eu não falei isso, mas essa medida aqui é extremamente importante. Tanto nos acidentes com escorpiões quanto com cobras, a gente deve lavar imediatamente aquele local afetado com água e sabão. Verifique temperatura e demais sinais vitais. Encaminhe urgentemente para o hospital. No hospital, a gente administra os soros, não é, anti-escorpiônicos, que é o tratamento específico. Mantém o paciente sob observação e os cuidados eles são redobrados. Gente, saindo de acidentes com peçonhentos, animais peçonhentos, a gente vai falar um pouquinho das intoxicações exógenas, apesar de que aqui na imagem a gente vê uma pessoa jovem, mas os idosos eles são muito acometidos também desse tipo de lesão, que são os envenenamentos. Então, a intoxicação exógena é um conjunto de efeitos nocivos provocados pela ação de um ou mais agentes tóxicos. Por exemplo, a gente tem várias substâncias perigosas que acabam sendo ingeridos pelos nossos idosos. Medicamentos em excesso, então, diazepam, bronazepam, amitriptilina, medicamentos de pressão, de diabetes, que às vezes o idoso ele acaba cometendo um erro ali, ele toma em excesso essas medicações e acabam sofrendo essa intoxicação. Quando não é com medicamento, é com substâncias químicas perigosas. Por exemplo, água sanitária, soda cáustica, chumbinho, lavicidas, carrapaticidas. Isso quando se há também intenção de suicídio, né, nas tentativas de suicídio, ou mesmo na ingestão acidental dessas substâncias. Então, existem 2 tipos de intoxicação, a aguda e a crônica. Na intoxicação aguda, é quando você ingere o veneno e você vai começar a apresentar sinais e sintomas ali daquele envenenamento ainda na primeira hora após a ingestão. Então, por exemplo, é quando ingeriu soda cáustica, ingeriu chumbinho. São venenos muito perigosos que imediatamente já manifestam sinais e sintomas. E as intoxicações crônicas acontecem com a exposição prolongada e excessiva a algum agente químico de ação prolongada. Por exemplo, trabalhadores que trabalham no agronegócio, né, no plantio de cana ou de outros produtos agrícolas e que usam agrotóxicos. Então, a exposição ao longo do tempo acaba provocando
intoxicação crônica. Quanto à gravidade, esses venenos eles podem provocar acidente leve, moderado ou grave, tá? E as manifestações clínicas, o que é que um paciente envenenado sente ou manifesta? Principalmente idoso, ele tem uma tendência a desenvolver acidentes mais graves, então ele pode ter taquicardia, que é aumento dos batimentos cardíacos, agitação do corpo, então ele fica se tremendo, ele fica muito agitado, ou quando ele perde essa agitação motora, ele pode ficar inconsciente, ele pode perder de vez a consciência. Ele ainda apresenta hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, ele tem dilatação da pupila, a pupila é a bolazinha do olho, que nesse caso aqui ela fica bem dilatada, ela fica bem grande. Isso não é normal, tá? Isso é um sinal de comprometimento neurológico. Sudorese intensa, então o paciente fica transpirando muito. Dispneia, porque ele tem um comprometimento respiratório também associado a isso. Vômitos, diarreia, dor abdominal, alucinações, delírios, alterações na consciência, pode chegar ao coma e comprometimento do fígado e dos rins. Então veja que o veneno ele sai destruindo tudo por dentro do corpo, ele compromete o fígado, compromete os rins, ele provoca manifestações neurológicas, o paciente pode ser admitido na unidade de emergência já em coma. Isso é muito comum na questão de idosos, porque eles têm um rebaixamento do nível de consciência muito mais rápido. E quando se trata de um idoso envenenado, então ele chega já em coma ali no hospital. O tratamento medicamentoso, nós temos algumas medicações que tentam reverter esse quadro do envenenamento. Então nós temos naloxona de 0,4 miligramas, é uma solução injetável, tá? Feita por via endovenosa, principalmente quando o idoso chega numa situação de parada cardíaca provocada por opioides, que é o abuso de outras substâncias e de outras medicações, opioides. Então, ele vai ter que usar naloxona para tratar ali aquela intoxicação, tá? O soro fisiológico, que é prescrito para a venóclise, não é? Ou seja, para a hidratação parenteral do paciente, ou seja, a punção venosa ali com soro fisiológico de 500 ml a 1.500 ml, e também tanto para hidratação venosa quanto também para lavagem intestinal, porque a lavagem gástrica, quando chega um paciente nessa situação de envenenamento, deve ser feita uma lavagem gástrica por meio da sonda nasogástrica e do soro fisiológico, que é para que através dessa lavagem a gente consiga escoar o veneno para fora do corpo do paciente. E o carvão ativado, ele é uma medicação que é feita dentro da sonda, ele é diluído no soro fisiológico e a gente administra pela sonda para que o carvão ativado ele possa também remover o veneno do corpo do paciente. Aqui o carvão ativado, tá? Ele é desse jeitinho mesmo, preto, parecendo carvão mesmo, sendo na forma de pó. E aqui nós temos a naloxona, que é um dos antivenenos também mais importantes do ponto de vista para salvar a vida do paciente. E alguns cuidados de enfermagem para o paciente com intoxicação exógena. Vamos lá. Identificar atividades e situações de risco. Então, por exemplo, pode ser um idoso que ainda trabalha com a questão do agronegócio, do plantio, não é? Ele trabalha com agrotóxico, isso pode trazer envenenamento para ele. Então, a gente vai falar com ele para suspender essas atividades de risco, realizar ações de vigilância, encaminhar o paciente para o hospital. Se for intoxicação crônica, ele vai para o ambulatório, ou seja, fazer consultas ali com o médico a nível ambulatorial. Se for intoxicação aguda, ou seja, aquela provocada pelos venenos mais fortes e que ameaçam a vida do paciente, ele vai ser encaminhado para o serviço de emergência, o hospital ali de referência.
Não oferecer líquidos como leite, chás, água ou outras substâncias na tentativa de conter os efeitos do veneno, porque isso também não funciona, tá? E às vezes também atrasa a ida do paciente ao hospital. E no hospital a gente vai administrar os medicamentos e a gente vai obedecer à prescrição do enfermeiro e também à prescrição médica. A gente vai auxiliar o enfermeiro na questão da lavagem gástrica e dos procedimentos de desintoxicação ali do corpo do paciente, tá? Então, gente, ter muito cuidado nessa questão de intoxicação em idosos, principalmente na questão preventiva, onde a gente recomenda aos familiares que mantenham substâncias perigosas e medicamentos longe do alcance desses idosos, de preferência guardados em armários fechados, tá? Então, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado a todos e estarei disponível para dúvidas.